Olá, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs de jornada, encarnados e desencarnados. Que a paz serena e compassiva do Mestre Jesus nos envolva e nos traga um profundo alívio neste momento. Sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro de aprendizado, onde sentamos lado a lado para acalmar o coração e aprender a amar um pouquinho melhor. Esta é a nossa 24ª aula do estudo sequencial do livro Fonte Viva, essa bússola de luz ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso amado Chico Xavier. No nosso último encontro, nós refletimos sobre o sublime, aprendendo a enxergar os milagres silenciosos que nos cercam e a não acharmos comum as maravilhas da vida. Hoje, daremos um passo adiante, voltando o nosso olhar para as pessoas que dividem essa vida conosco. Como nós escolhemos a quem amar e a quem admirar? Vamos focar a nossa atenção no profundo capítulo de número 24, intitulado Pelas Obras. Para guiar a nossa reflexão de hoje, Emmanuel nos traz uma orientação do apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Abre aspas. E que os tenha em grande estima e amor por causa da sua obra. Fecha aspas. Emmanuel nos convida a observar uma tendência que todos nós temos. Ele diz com muita sabedoria que nós experimentamos a tendência de consagrar a nossa maior estima apenas àqueles que leem a vida pela nossa própria cartilha. Ou seja, o nosso devotamento costuma ser caloroso apenas para as pessoas que abraçam os nossos modos de ver, os nossos hábitos e as nossas opiniões. Mas Emmanuel nos faz um alerta muito doce. Nem sempre as nossas interpretações são as melhores, nem sempre os nossos costumes são os mais nobres. Se nós amarmos alguém apenas pela beleza física, amanhã podemos nos decepcionar com a velhice do corpo. Se admirarmos um amigo apenas pela sua oratória brilhante, amanhã ele pode silenciar. E se nos consagrarmos a alguém só porque essa pessoa nos obedece cegamente, corremos o risco de fazê-la cair nos mesmos erros que nós ainda cometemos. Por isso, ele nos convida a desintegrar a concha do nosso egoísmo. Ele sugere que dediquemos a nossa amizade e o nosso respeito aos companheiros não pela servidão afetiva com que concordamos conosco, mas pela fidelidade com que eles trabalham em favor do bem comum. Trazendo essa reflexão tão profunda para os nossos dias atuais, como nós vivemos esse ensinamento na nossa rotina? É um desafio imenso para todos nós, não é mesmo? Nós vivemos em uma época de bolhas. Nas redes sociais, nós seguimos apenas quem concorda conosco e muitas vezes bloqueamos ou nos afastamos de quem pensa diferente. No trabalho e até na família, nós costumamos valorizar apenas aquele parente ou colega que aplaude as nossas ideias. Nós queremos que o outro seja um espelho nosso. Mas a lição de Emmanuel nos mostra o perigo de amarmos apenas os nossos reflexos. Sabe aquela pessoa na sua família com quem você sempre discorda em opiniões políticas ou formas de ver o mundo, mas que é a primeira a arregaçar as mangas quando alguém fica doente em casa? Ela pode não ler a vida pela sua cartilha, mas a obra dela é de puro amor. Sabe aquele colega de trabalho que tem hábitos diferentes dos seus, mas que é extremamente honesto e colaborativo nos projetos da equipe? O convite de hoje é para percebermos que o melhor para nós quase sempre não é aquele que nos elogia ou que concorda com as nossas opiniões. O melhor é sempre aquele que colabora com a melhoria da vida, seja plantando a paz, trabalhando com honestidade ou servindo ao próximo. Nós somos convidados a buscar as criaturas pelas suas obras. Com muita ternura por nós mesmos, pois sabemos como é difícil lidar com as diferenças, que tal tentarmos quebrar um pedacinho da concha do nosso egoísmo nesta semana? Deixo aqui 2 convites amorosos. O primeiro convite é o exercício de furar a bolha. Pense em alguém do seu convívio com quem você frequentemente discorda e de quem você acabou se distanciando emocionalmente. Hoje, tente olhar para essa pessoa buscando não as opiniões dela, mas as obras. Ela é trabalhadora? Ela cuida bem dos filhos? Ela é honesta? Ao encontrar uma obra boa, permita-se nutrir um sentimento de respeito e estima por ela, focando no bem que ela faz à vida.
O segundo convite é a pausa do espelho. Quando você estiver conversando com alguém e sentir aquela irritação subindo porque a pessoa discordou de você, faça uma pausa. Lembre-se de que nós não precisamos de um espelho, nós precisamos de um irmão. Troque a vontade de convencer o outro pela alegria de respeitar a diversidade dos dons. E lembre-se, se a pessoa faz o bem, ela merece o nosso amor, mesmo que não siga a nossa cartilha. Meus amigos, Jesus, o nosso divino mestre, amou e amparou a todos. Ele valorizava o pescador simples, o doutor da lei, o jovem e o idoso, enxergando o bem que cada um podia oferecer. Que possamos aprender com ele a amar sem exigir que o outro seja a nossa cópia. Vamos serenar o nosso íntimo e elevar o nosso pensamento em gratidão. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, nós te agradecemos por nos ensinar a enxergar a beleza da diversidade humana. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nos fechamos na concha do nosso egoísmo, valorizando apenas aqueles que afagam a nossa vaidade e concordam com as nossas opiniões. Ajuda-nos a limpar a nossa visão. Dá-nos a sabedoria para amar e respeitar os nossos irmãos pelas obras de luz que eles espalham pelo caminho, independentemente de suas crenças ou modos de pensar. Ensina-nos, Mestre, que a verdadeira fraternidade não exige espelhos, mas corações dispostos a colaborar contigo na melhoria do mundo. Que assim seja. Muita paz a todos, meus amigos. Que a semana de vocês seja de corações abertos e de muita admiração pelas obras do bem. Até o nosso próximo encontro.